A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno. Deixa aqui embaixo já o seu gostei, se inscreva no canal e para mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical da CPAD, a lição bíblica de jovens, terceiro trimestre de 2021, a última lição do terceiro trimestre. Lição número 13, 26 de setembro de 2021. Malaquias, Deus se importa com a família. Texto do dia, e dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Malaquias 2, versículos 13 e 14. A síntese: honramos a Deus quando cumprimos os votos do casamento e satisfazemos o ideal de Deus para a família. Os objetivos dessa lição: primeiro, explicar o contexto social e a estrutura do livro de Malaquias. Segundo, reconhecer os perigos de uma religião apática e indiferente. E terceiro objetivo, compreender que o propósito de Deus para nossas vidas implica na construção de um relacionamento familiar agradável e feliz. É a família margarina, né? Uma família agradável e feliz. O texto bíblico se encontra em Malaquias, capítulo 2, do versículo 10 ao 13, que está escrito: não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Judá foi desleal e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto, cobiçais o altar do Senhor de lágrimas, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. Então vemos aqui uma sentença do profeta Malaquias, coisas graves que Deus está alertando sobre a família. Então na introdução ele diz: de acordo com a tradição da Septuaginta, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, conforme está nas nossas Bíblias. Sua posição no cânon justifica-se pelo fato de ter sido a derradeira voz profética no Antigo Testamento. Comumente, quando falamos desse livro, pensamos em dízimos e ofertas, que é muito usado nas igrejas. De fato, este tema foi muito bem abordado por Malaquias. No entanto, não foi o assunto principal de sua profecia. O livro aborda como assunto principal a sacralidade do relacionamento entre o indivíduo e Deus e entre o indivíduo e sua família. Então, o tema principal do livro de Malaquias não é dízimos e ofertas, o capítulo 3, a partir do versículo 10, mas ele é principalmente sobre relação familiar e relação com Deus.
Malaquias, o seu nome significa meu mensageiro. Sabemos apenas que ele foi um profeta fiel que viveu em uma Judá pós-exílica, ou seja, daqueles que voltaram do cativeiro babilônico. Ele foi contemporâneo de Neemias, demonstrou sua fidelidade e devoção a Deus, combatendo práticas pecaminosas que eram consentidas em seu tempo. Então, no seu tempo, a coisa se debandou, estava debandada. Parece os dias de hoje. Embora a profecia não registre datas precisas, como nos casos de Ageu e Zacarias, por inferência chegamos à conclusão que o livro foi escrito por volta de 430 a 420 a.C. 3 grupos já haviam retornado para Jerusalém. A primeira leva, a segunda leva e a terceira leva, né? Já haviam retornado para Jerusalém, liderados por Zorobabel, em 537 a.C., e por Esdras, em 457 a.C., e Neemias, em 445 a.C. Então, 3 grupos que retornaram para Jerusalém do cativeiro babilônico. O governante na época de Malaquias era um homem corrupto, oriundo da Pérsia. Está lá em Malaquias 1 e 8. Vamos dar uma lida na Bíblia de Estudo Pentecostal. Diz assim: porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não fazeis mal, não faz mal. E quando ofereceis o coxo e o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao seu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, havia ali um rei, um príncipe corrupto. Malaquias, ele viveu próximo a Neemias, todavia não mencionou o seu nome. Por isto, especulamos que o livro tenha sido escrito pouco tempo depois do primeiro governo de Neemias em Judá, que foi de 445 a 432 a.C. Aquele era um momento difícil para servir ao Senhor, pois os religiosos mostravam-se indiferentes e as pessoas agiam segundo suas próprias vontades. Faltava temor ao Senhor. Isso não te parece com o nosso tempo, com as nossas igrejas, essa indiferença, essa falta de temor, né? Igrejas às vezes frias, crentes que já não dão mais glória a Deus, enfim, vai pensando nisso aí, né? A gente tem que ir linkando o que estamos estudando com o que nós estamos vivendo e também descobrir as razões, né? O contexto histórico. No tempo de Malaquias, os judeus já haviam retornado para Jerusalém há 100 anos aproximadamente. Então já tinha 100 anos que os 3 grupos voltaram. E com o tempo foram tornando-se apáticos na prática da fé. Eles foram se tornando então materialistas. Eles foram se afastando do verdadeiro culto a Deus, da verdadeira fé. Malaquias chegou a denunciar a adoração hipócrita e robotizada, bem como a corrupção do sacerdócio. Então, o próprio grupo de sacerdotes, aqueles que comandavam o templo, eles estavam em extrema corrupção. Aí em Malaquias, o primeiro capítulo, a partir do versículo 7, ele vai falando, né? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, eis que te havemos profanado? Nisto que dizeis,
a mesa do Senhor é desprezível. Então eles estavam fazendo de maneira imoral a obra de Deus. E aí ele vai falando, nós já lemos o versículo 8, né? E aí ele vai falando como era a situação no templo, a roubalheira, né? Os judeus declinavam na sua vida espiritual. Então, já não era mais a idolatria, porque o exílio deu uma purificada, mas também o culto já era um culto frio, anêmico, né? Uma vida espiritual em declínio, materialismo à flor da pele. Lembra de Ageu, na lição antes da anterior, que nós vimos que eles desistiram de continuar a construção e foram construir suas casas e tal? É a mesma coisa aqui. Então, sua profecia, a profecia de Malaquias, condenou a idolatria, eles já estavam querendo desviar de novo no capítulo 2, condenou os divórcios e os casamentos mistos, né? Eles estavam casando com mulheres de outras nações, de outros povos, e isso era proibido para o judeu, principalmente da classe sacerdotal. Então veja a gravidade. Condenou também o abandono da guarda de sábado. Eles voltaram a trabalhar no sábado, não guardava mais o sábado, tá? E o fracasso também dos dízimos por conta do egoísmo material. Está lá na leitura que se costuma fazer de Malaquias 3, de 8 a 10. Então havia um desinteresse com as coisas de Deus, as pessoas já não estavam querendo dar o dízimo, talvez por causa também da corrupção que eles estavam vendo no templo, enfim, mas isso estava desagradando a Deus, porque os que trabalhavam no templo, eles não tinham terras, eles viviam dos dízimos que eram trazidos pelas outras tribos. Então veja que o negócio aqui era mais grave. O dízimo naquela época, conforme eu costumo explicar nos cultos de ensino, era um imposto obrigatório. Todos nós sabemos, se não pagar IPVA, perde o carro, se não pagar IPTU, né, a casa vai a leilão e coisas do tipo. Então, imposto para aquele período, o dízimo era um imposto obrigatório e eles não estavam pagando o imposto, tá? E aí Deus, por isso que Deus, usando o profeta, chama eles de ladrões. Vocês estão me roubando. Eles nem falam que estavam roubando as duas tribos que viviam de dízimos, as duas tribos do templo. Ele fala que o povo estava roubando, porque ele tinha feito uma aliança. Então, se não paga o imposto, a pessoa é ladrão e perde o seu bem. É nesse sentido. Então, o templo já tinha sido construído, porém estava sendo ignorado pelo povo. Tá? Então, o povo estava cuidando da sua vida, ninguém queria saber de ir para a igreja não naquela época. Mais ou menos isso. Subtópico 3, a estrutura e a mensagem do livro. Como é que era a estrutura? O livro de Malaquias apresenta em sua introdução a palavra peso, que no hebraico é massa, que significa sentença pesada. Tá? Então esse peso aí significa que houve o julgamento, já foi decretado a sentença, já houve o julgamento e agora vamos para os finalmente, sentença pesada. Então Deus já estava ali, né, já quase no seu limite, digamos assim, com aquele povo, com aquela frieza espiritual. O livro de Malaquias é uma denúncia contundente contra o formalismo religioso. Era só ritual, era só para inglês ver. Ninguém estava vivendo aquilo ali, era só obrigação. Tá? O povo precisava ser confrontado e corrigido. O livro pode ser dividido em duas partes. A primeira é uma exortação, Malaquias 1, a partir do versículo 2 até o capítulo 3, versículo 18.
né? Lembra quando fizemos a separação do livro de Ageu? Também, é igual. Composta de 7 oráculos. O primeiro, o amor do Senhor por Jacó, né? Lembrando da aliança de Deus com a nação de Israel. Segundo, exortação aos sacerdotes, que eles estavam manipulando e fazendo o que não deveria no templo. Terceiro, advertência contra infidelidade conjugal, né? Os homens largando suas mulheres por qualquer motivo, né? Se separando e deixando as moças, as mulheres ao Deus dará, tá? E os pecados da comunidade, o materialismo, as pessoas estavam voltando para os seus próprios interesses. Então, eram oráculos que estavam sendo profetizados por Malaquias, as mensagens de Deus, tá? 4, a justiça divina. Deus já estava mostrando o que iria acontecer. Está lá em Malaquias 2,17 até o capítulo 3 e o versículo 5. A questão dos dízimos e das ofertas, que eu acabei de falar, que era um imposto, era um pagamento obrigatório naquele momento, naquele contexto. Não vamos entrar em detalhes na nova aliança nesse momento, mas tem alguma coisa na playlist, né, Pastor Fernando? É só você dar uma olhadinha lá na descrição do vídeo, dá uma procurada lá que a gente fala sobre isso aí de uma maneira mais específica, a questão dos dízimos e das ofertas. Número 6, um outro oráculo, as marcas distintivas do servo do Senhor, né? Como é que era o verdadeiro homem aceito por Deus. E a segunda parte do livro, então, refere-se ao prenúncio profético do dia do Senhor. Aqui também escatológico, assim como Zacarias, Malaquias também aponta para o dia do Senhor, o dia do juízo, o dia do julgamento, tá? Toda a profecia é costurada por meio de perguntas retóricas, incisivas, que procuravam despertar a população judaica, levando-os a refletirem sobre sua triste condição espiritual. Então, eram perguntas retóricas. O que é uma pergunta retórica? O profeta fazia a pergunta que ele mesmo iria responder. Mas antes de dar a resposta, aquela pergunta era para fazer o povo pensar. E aí o profeta dava a resposta, né, que Deus estava falando. Então veja que essa é a estrutura e a mensagem do livro de Malaquias. No tópico 2, fala da indiferença religiosa. Tá? Primeiro, a ingratidão. Isso é terrível. A indiferença em seu estágio inicial apresenta-se como ingratidão. Ora, Deus havia libertado da Babilônia, havia trazido insegurança até Jerusalém, e agora eles estavam virando as costas para Deus, virando as costas para o templo, para a adoração a Deus. Então o profeta declarou que o povo respondeu com ingratidão todo o amor que recebeu. Disso que eu acabei de falar. Deus declarou seu amor para Israel e eles responderam com cinismo, dizendo: em que nos amaste? Ou seja, vulgarizou o relacionamento com Deus. Ainda foram irônicos com Deus, com o profeta que estava falando em nome de Deus. A pergunta apresentada por Malaquias refletia o pensamento que vigorava entre os judeus naquela época, pois estavam com seus corações duros e com a visão embaçada e turvada. Não conseguiam perceber o amor de Deus sobre eles. Eles não conseguiam ver o grande livramento que Deus havia dado a eles
desde a época da tirada do Egito, do cativeiro egípcio, levado para a terra prometida, depois foram levados cativos por outros povos, por último agora a Babilônia, e eles não conseguiam enxergar como Deus os amava. Aí estava tratando isso com cinismo. O Senhor reafirmou sua escolha, revelando o cuidado com Jacó, citado como um autêntico representante do povo de Israel. Ao longo dos anos, o Senhor demonstrara todo o seu amor pelo povo e ainda assim Israel não sabia reconhecer e corresponder tamanho amor. O problema da ingratidão é que, além de cegar os olhos, ela também priva o coração da emotividade e rouba o entusiasmo da religião. Não sei se você já observou, mas hoje em dia muitos vão à igreja e não veem a hora de terminar a reunião. Ficam olhando para o relógio, se o pregador passa um pouquinho do horário, se o pastor demora um pouquinho para terminar, pronto, já sai da igreja murmurando. As pessoas perderam o entusiasmo. Eu lembro na minha infância, na igreja, as pessoas vinham de longe e passavam domingo na igreja. As pessoas vinham domingo cedo para a oração, escola dominical, almoçava lá mesmo, a maioria trazia sua marmitinha, terminava o almoço, saía para evangelizar, outros iam ensaiar, depois ia para o ar livre e ao final do dia o culto à noite. Só voltava para casa depois da bênção apostólica do final do culto à noite. Hoje tem pessoas que só vai à igreja uma vez por semana e já chega atrasado e fica olhando o relógio para ver se o culto já está terminando. Então, irmãos, nós temos que dar uma parada e tomar cuidado se isso não está acontecendo conosco também. A gente estuda Malaquias, Ageu, Zacarias e a gente precisa olhar para a nossa vida também. Professor, incentive seu aluno a fazer esse link da teoria com a prática, do que aconteceu com a nação de Israel e o que está acontecendo conosco. Porque há 2000 anos atrás, por conta de tudo isso aqui, mataram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus que ele era o Messias e ele ressuscitou ao terceiro dia, está glorificado e vai voltar para buscar a sua igreja. Mas, e hoje em dia, como está o nosso cristianismo, o nosso relacionamento com Deus? Vamos ao segundo subtópico aqui. Então vimos o primeiro, a ingratidão. O segundo, descaso religioso, que é uma continuidade de tudo isso que eu acabei de falar. Os sacerdotes foram acusados de desprezar o nome do Senhor. Eles traziam ofertas imundas, tá? E realizavam sacrifícios de qualquer maneira. Sacrifícios imundos. Eles não preparavam a oferta. Eles faziam em qualquer lugar, de qualquer jeito, a toque de caixa, de qualquer maneira. Não se preocupavam com as exigências da lei. Era para seguir o que fora determinado por Deus através de Arão, através de Moisés, de Josué, através da Torá. Deus não tinha prazer nesse tipo de oferta e sacrifício. Deus não estava gostando daquilo. Nós lemos o versículo 7 e 8, né? Que o profeta ainda diz, pega esse sacrifício e leva lá para o seu príncipe, vê se ele vai aceitar. Como quem diz, coxo, aleijado, com defeito. Era isso que eles estavam levando para sacrificar. Deus estava cansado desse descaso e indiferentismo, essa indiferença que eles estavam tendo para com Deus de Israel. Os sacerdotes foram advertidos a mudarem de atitude, caso contrário, sofreriam uma condenação inexorável, ou seja, uma condenação radical.
e rápida, porque com Deus não se brinca, né? O desejo de Deus é que sua aliança com o sacerdócio levítico estivesse sendo observada. Se eles aderissem os princípios estabelecidos pelo próprio Deus, desfrutariam de vida e paz. Os sacerdotes faziam acepção de pessoas na aplicação da lei. A lei não era justa, a lei não era para todos, a lei era para quem pagava mais. A lei era para quem comprava as sentenças, para quem comprava os juízos. Então, o pobre, o órfão, a viúva, esquece. Esses daí, né? A balança deles era injusta, pois eram interesseiros em suas relações interpessoais. Então, havia manipulação literal das balanças. As balanças eram adulteradas, ainda existe isso hoje. Estive conversando há pouco tempo com um rapaz da feira, ele falou que existe essas balanças mentirosas, né? Quando eu ia me pesar na farmácia também, eu sempre perguntava para o dono da farmácia, essa balança aqui está certa? Eu nunca desço, o meu peso nunca diminui, né? Era um negócio terrível. A gente, quando está fazendo dieta, a gente quer perder peso de qualquer jeito, né? E as balanças lá também eram assim, né? Injusta, pois eram interesseiros em suas relações interpessoais, faziam de suas funções sacerdotais uma fonte de vantagens pessoais, né? Eles ganhavam, né? E lá na época que Jesus entrou no templo, que derrubou as bancas e fez todo aquele alvoroço, aqueles camaradas que tomavam conta do templo, os saduceus, era a classe mais rica, eram os nobres. Essa classe, eles nem criam em ressurreição, criam no sobrenatural, vida eterna. Isso aí para eles era... Então, era por aí que você tem que imaginar como é que eles estavam agindo, tá? Mas Jesus veio para consertar. A verdade, a justiça e a honestidade eram ignoradas por eles. Lá não tinha esse negócio de verdade, justiça, honestidade, o negócio lá estava desandado. Pessoas eram prejudicadas na aplicação de uma lei injusta. A lei não era para todos, a lei era para quem tinha dinheiro. Diante disso, os religiosos estavam provocando a ira divina. Deus deseja de nós sinceridade e justiça naquilo que fazemos. Não podemos nos relacionar com Deus de modo indiferente. Ele contempla tudo, conhece nossos corações e não se ilude com nossas ações. Então devemos tomar muito cuidado, que às vezes a gente pensa que está fazendo tudo certinho, está todo mundo achando que está tudo bem. De repente vem a revelação de Deus de que não está nada bem. Então, cuidado com a indiferença, tá? As pessoas que ficam brincando com a obra de Deus, pessoas que você fala assim, ô pastor fulano de tal, aí a pessoa, não, eu sou lá pastor, sai fora, né? E a pessoa brinca com os dons de Deus. Tem até profetas brincando de profetizar. Cuidado, irmãos. Isso Deus vai dando corda, mas uma hora Deus puxa a corda. Não seja indiferente, né, com as coisas do nosso Deus. E o último tópico, a família é importante. O casamento misto. Olha o que acontecia naquela época. Os homens de Judá foram desleais a Deus ao se casarem com mulheres estrangeiras. Malaquias 2, do 10. Vamos dar uma lida aí, Malaquias 2 e 10. Vou ler na Bíblia de Estudo Pentecostal, que é para você comprar uma logo para você. A melhor Bíblia de Estudo do Brasil. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus?
Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? 11. Judá foi desleal, e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho, casando aí com mulheres filisteias, igual Sansão fez, casando com moabitas, casando com mulheres estrangeiras. Salomão foi um deles, né? Por isso que o reinado de Salomão foi derrotado, né? Foi dividido o reino de Israel por conta disso. Tá? Ele casou com 700 mulheres estrangeiras e ainda teve mais 300, porque o homem era terrível, né? Versículo 12. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Então, era tremendamente proibido, né? Depois, quando você puder, leia Neemias, né? Leia Esdras, ou então assiste lá na nossa playlist. Nós fizemos um estudo, né, pastor Fernando, só de Neemias, né, da restauração. Teve que mandar essas mulheres tudo embora, porque havia uma mistura, um casamento misto. Deus falou, não, isso não. E aí decidiu, não, tem que mandar essas estrangeiras embora. E só podia voltar a casar se fosse hebreia, se fosse judia. Então veja, houve um rompimento, uma choradeira, uma separação de famílias por conta disso aqui. Então dá uma olhadinha lá na playlist, em Neemias, procura lá, é muito interessante, tá? Existiam 3 leis divinas prescritas orientando a construção familiar. No entanto, os homens tomaram suas próprias decisões a despeito da ordem de Deus. Os judeus estavam se casando com a filha de um deus estranho. Tá? Então, esses outros povos pagãos, adoravam outros deuses, né? Algumas eram até sacerdotisas, como era o caso de Jezabel, que casou com Acabe, e assim sucessivamente. Então, por aí, você já tem uma ideia. Essa questão não era racial, mas espiritual. Então, o problema aqui, ao contrário do politicamente correto de hoje, talvez você possa dizer, mas então Deus tinha preconceito. Não, era uma questão espiritual. Os outros povos, eles seguiam a outros deuses. Então, não podia casar com estrangeiras para não corromper o culto ao Deus de Israel. Então, não era preconceito, era zelo pela espiritualidade, para que o povo não se corrompesse. Tá? É nesse sentido. Então, essa questão não era racial, mas espiritual, só fazendo essa observação, mas dá uma olhada na playlist lá do livro de Neemias, que isso está muito bem explicado. As mulheres de outras nacionalidades que desejavam servir a Deus eram bem-vindas entre o povo de Deus, como era o caso citado aí de Ruth, que era uma moabita. Então, quando elas se convertiam ao Deus de Israel, como Ruth se converteu ao Deus de Noemi, beleza, não tem problema, até podia casar. Mas o problema era que, por meio dos casamentos mistos, os homens estavam sendo corrompidos, tá? Desse modo, os filhos que se originavam dessas relações cresciam debaixo das influências pagãs de suas mães, tá? Então, porque todos nós sabemos, numa sociedade patriarcal, quem tem a primazia sobre a educação dos filhos são as mães. Então, as mães que eram pagãs levavam os filhos ao paganismo. Você está entendendo por que não podia? Não era preconceito, era preservação espiritual. Judá estava sendo sorrateiramente paganizada. Por isso que havia aquela frieza espiritual que nós já estudamos lá no
Tópico número 2, essa indiferença, essa omissão no pagamento do dízimo. Então veja, está tudo aqui dentro do contexto do casamento misto. Vai ligando aí para você entender. Para a igreja atual, também existem princípios divinos para o casamento. Ame e se relacione com alguém que sirva a Cristo e tem compromisso com ele, segundo aos Coríntios 6,14. Não se una a alguém que se recusou a unir-se a Cristo. E muitos dos nossos jovens, infelizmente, têm caído no que minha mãe chamaria aqui de uma esparrela. O que significa isso? A pessoa casar com uma pessoa totalmente ímpia, que não serve a Deus, pensando que vai dar tudo certo. E depois dá tudo errado. A pessoa, também como diriam os antigos, dão com os burros na água. Por quê? Porque um serve a Deus, o outro serve ao demônio. E os filhos vão para onde? Vão servir a Deus ou vão servir aos demônios? Então veja que essa mistura, né? Eu conheço crente casado com católico. Nada contra o católico. Mas esse casamento está fadado ao fracasso. Eu, quando era jovem, para você ver essa experiência terrível. Eu, quando era jovem, as meninas que se apaixonavam por mim, que é uma coisa meio complicada, eu não era lá um galã de novela, mas as meninas que se apaixonavam por mim, pasme você, eram todas espíritas, loiras, de olhos azuis, meninas lindas, e eu era crente, graças a Deus. Sabe o que eu tinha que fazer? Não podia. Mas hoje era para eu estar casado com uma loira linda, mas espírita. Onde estaria a minha fé? Onde estaria a sua fé? Você também deve ter tido algumas experiências parecidas. E eu ainda ficava impressionado porque todas elas, loiras e bonitas, porém espíritas. Nada contra os espíritas, mas nós não cremos nesse tipo de religião. Nós seguimos a Jesus de Nazaré, aquele que morreu na cruz para nos salvar. Então, espírita casa com espírita, crente com crente, né? Filisteu com filisteia e assim sucessivamente. E todo mundo seja feliz, tá? Mas não podemos misturar. Agora vamos ao divórcio para a gente terminar rapidinho. A impiedade infiltrou-se no coração do povo, de modo que eles estavam indiferentes em relação a Deus e às suas próprias famílias. Os homens não só estavam abandonando a Deus, abandonando o verdadeiro culto, mas estavam também abandonando suas famílias, abandonando a mulher da sua mocidade, abandonando seus filhos. Os homens mais velhos estavam agindo com leviandade para com suas esposas de mais idade, trocando-as pelas jovens estrangeiras, deixando suas esposas da mocidade, que eram bonitinhas, jeitosinhas, e agora estavam envelhecendo. Só que esses homens também estavam envelhecendo. E eles estavam fazendo o quê? Trocando a de 40 pela de 20. Isso parece alguma coisa da nossa época? Não responda para mim não. Fica aí com você. Vamos adiante. As famílias estavam sendo destruídas. O desejo divino era que os pais criassem filhos dedicados a Deus, que não estavam acontecendo. Os homens estavam ignorando o propósito divino por causa da concupiscência da carne, né? O sexo, aquela coisa terrível. Deus esperava que os homens honrassem seus compromissos, sendo leais para com a mulher da sua mocidade. Está lá em Malaquias 2:15. O profeta anunciou que o Senhor desaprova o divórcio e a violência decorrida desse ato. O que era essa questão do divórcio? Primeiro, esses homens não estavam dando carta de divórcio. O que eles faziam?
Eles largavam a mulher e ia casar com outra. E largava a mulher desprotegida, não queria mais saber. Não dava a carta de divórcio conforme o próprio Moisés já tinha estipulado. Porque o que significava a carta de divórcio? A proteção da parte mais fraca, que era e sempre foi, nas sociedades patriarcais e até mesmo no nosso tempo, a mulher é a parte mais fraca. É a parte que fica com as crianças, é a parte que sofre mais. E naquela sociedade, mulher não trabalhava, não tinha salário, não tinha renda. Então, e nem os pais daquela mulher não queriam de volta. Então você imagina a situação de uma mulher abandonada, que a Bíblia chama de repudiado. O que é uma mulher repudiada? Uma mulher abandonada, sem documento legal para ela poder ter a chance de contrair um novo relacionamento, um novo casamento. Então veja que era grave o que esses homens estavam fazendo. Tá? O descaso pela lei tinha como origem a descrença no juízo final. Esses homens achavam que não ia acontecer nada. Eles eram relapsos porque acreditavam que ficariam impunes e chegaram a questionar. Eles eram debochados, esses homens, né? Onde está o Deus do juízo? Ou seja, eu vou fazer, não vai acontecer nada não, tá? A semelhança da geração de Malaquias, parecido, muitos jovens estão deixando a concupiscência da carne derrotá-los. Não viva segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Aí tem as referências, depois você lê. Irmão, irmã, não viva segundo a carne. Seja dominado pelo Espírito Santo de Deus. Seja um homem, uma mulher santo. Observe a palavra de Deus. E aqui eu termino, né, para que o sino não toque. Família, o último subtópico. Nossa relação com Deus influencia nossa relação familiar. E a relação familiar, interfere na forma como nos relacionamos com o Senhor. Fomos criados com a capacidade de amar. Foi Deus quem uniu pela primeira vez homem e mulher, perpetrando o casamento como uma instituição divina. Não deixe nenhuma ideologia humanista e mundana, esquerdista, perversa, que quer acabar com a família, que quer acabar com o projeto de Deus criado para a família na terra. Cuidado com seus filhos, cuidado com a sua esposa, cuidado com seu esposo. Cuide da sua família. Esta é a mensagem principal do livro de Malaquias. Que Deus te abençoe e te guarde, né? Que essa aula seja de grande proveito para a minha família, para a sua família. Prepare-se aí para um novo tema, não é isso, pastor Fernando? Sobre o arrebatamento. Teremos aí uma lição maravilhosa, a nova lição do 4º trimestre já está saindo, os temas são palpitantes, interessantes. Não perca nenhuma aula, passe aqui no canal, assim que terminar esse trimestre, as aulas, em nome de Jesus, já estarão aí disponíveis. E coloque seus comentários, fale alguma coisa, dê um feedback, tá bom? Mas não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe essa lição com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Um abraço apertado e até a próxima, se Deus quiser.